Olá, bom dia a todos. Vamos assim dar início ao nosso webinar. Em nome do Presidente da APMETA, gostaria de agradecer a vossa presença. O webinar é sobre o nosso programa LIFE, o Financiamento Europeu para Projetos Ambientais. Portanto, é uma ação semelhante à que realizámos o ano passado com a nossa empresa associada Zabala Innovation e também com a participação da Agência Portuguesa do Ambiente, o qual agradecemos mais uma vez aqui a sua presença. Portanto, vamos estar aqui uma hora mais ou menos reunidos. Vamos ter a apresentação do programa LIFE pela Inês Coimbra e pelo Sérgio Almeida, da Zabala, onde vamos apresentar um bocadinho o modo de funcionamento do programa, as prioridades, os tipos de projetos que são elegíveis. Depois temos aqui a presença da Wanda Pereira, da Agência Portuguesa do Ambiente, que fará aqui todo o enquadramento nacional, também as prioridades para Portugal, dicas práticas que vocês podem ter e todo o apoio às candidaturas que podem ser elaboradas até setembro. Portanto, eu espero que vocês ao longo de todo o webinar possam beneficiar aqui de todos os pontos importantes e chave para a elaboração das candidaturas. Podem ir colocando também no chat algumas questões que vão ser respondidas no final da sessão e eu muito rapidamente passava aqui para quem não conhece a APMETA a apresentar. Nós somos a Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais. Fomos já fundadas em 89 e constituídas em 91. Somos uma organização privada sem fins lucrativos e também uma organização não governamental de ambiente com estatuto de utilidade pública. No fundo, nós damos todo o apoio às nossas empresas associadas e também não associadas. Temos uma forma de atuar como uma plataforma global. Promovemos a formação profissional e também estimulamos a competitividade do setor empresarial e apoiamos a internacionalização das empresas portuguesas. Temos o nosso sistema de gestão da qualidade, certificado pela ISO 9001-2015, e também somos uma entidade formadora certificada pela DGERT em 14 áreas de formação, desde a área do ambiente, o marketing, a informática, a higiene e segurança no trabalho. Portanto, através do site da APMETA, conseguem pesquisar várias formações, são formações sempre muito técnicas e muito práticas, que quer sejam associados ou não associados, ou mesmo particulares, não necessitam de ser empresas, podem participar e convido-vos também a pesquisar. A APMETA, neste momento, conta com mais de 200 empresas associadas e prestamos vários serviços, como apoio técnico, apoio à gestão, apoio à consultoria, divulgação das empresas. Temos uma newsletter que vai para cerca de mais de 10 mil contactos. No fundo, fazemos toda a divulgação das empresas, organizamos eventos, até mesmo a nível da empregabilidade, tentamos sempre incluir os alunos nas empresas, fazer estágios. Portanto, temos todo este papel de apoio aqui ao setor. Também organizamos eventos na área dos resíduos, energia, água, ou seja, a APMETA não é só de um setor em específico, é uma associação multissetorial e muitas vezes fazemos manhãs como esta que está aqui a decorrer hoje, muito específicas de um determinado tema. Gostaria só de vos dar aqui a conhecer a plataforma Ambiente Portugal, que é uma plataforma de cooperação e de competição, no fundo, muitas vezes que competem entre si, precisam de se juntar para chegarem a um determinado fim, e então a APMETA, no âmbito do projeto Ambipor, desenvolveu esta plataforma. Atualmente já temos 302 empresas portuguesas registadas. As empresas podem se registar gratuitamente, não é necessário serem associadas da APMETA, isto acaba por ser um complemento ao site da APMETA, e conseguem procurar parceiros para projetos. As empresas podem registar também os seus projetos. Achamos que é uma formação, uma plataforma aqui muito interessante de cooperação. Só para terem uma ideia, temos uma rede com parceiros congêneres em mais de 30 países, temos mais de 70 protocolados neste momento. Durante este ano e os próximos, a APMETA pretende sempre continuar a apresentar candidaturas a projetos e programas. Portanto, se virem que a APMETA é um parceiro que pode servir num consórcio, portanto, estamos disponíveis para fazer sempre novos projetos em parcerias. Só
para finalizar, dar-vos aqui a conhecer um bocadinho os projetos que nós temos neste momento. Temos o projeto de Erasmus a decorrer, que é o N+, desde janeiro de 2024, que tem como objetivo reforçar a capacidade dos prestadores de ensino e formação profissional. Fizemos atualmente um hackathon em Guimarães e iremos realizar um em Itália. Portanto, reunimos várias escolas de ensino profissional e aqui o domínio da AppMeta era a eco-inovação. Portanto, foi muito, muito interessante. Estamos também com um projeto do Horizonte Europa, que é o ESPF Digit, que também teve início em 2024 e tem aqui um objetivo de introduzir ferramentas digitais baseadas em inteligência artificial, de monitorização e análise em tempo real, aqui mais aplicadas à viticultura e horticultura na Grécia e em Espanha, em áreas com solos contaminados. Atualmente temos aqui dois projetos, que é o Amex 4 e o Ambipor 4. O Amex 4 é o Ambiente e Exportação, é um projeto mais de apoio à internacionalização das empresas, e o Ambipor 4, que é Ambiente e Portugal, no fundo, onde nós criamos aquela plataforma, que pretende reforçar aqui um bocadinho mais os pontos fortes do setor. Também temos um projeto do Instituto de Camões, que foi aprovado recentemente, estamos a iniciá-lo e que é até ao fim deste ano, que visa fortalecer as relações que a Associação tem mantido aqui um bocadinho com São Tomé. No fundo, pretendemos mapear e avaliar o modo qualitativo, boas práticas e rotas de ação para a implementação da economia circular em São Tomé e Príncipe. Muito obrigada a todos. De seguida, então, e após dar aqui a nossa apresentação, eu iria passar a palavra à Inês e ao Sérgio, não sei qual deles irá falar primeiro. Mais uma vez, obrigada e espero que consigam aqui aproveitar ao máximo estas informações para a elaboração das vossas candidaturas. Obrigada. Estão a ver? Sim. Okay. Então, aqui vamos falar um bocadinho sobre o programa LIFE, mais propriamente sobre aqui os conceitos básicos e o contexto atual do programa. Portanto, aqui falar um bocadinho, e vai ser não muito detalhadamente, mas os conceitos mais gerais sobre os subprogramas, os tópicos, as datas mais importantes e também da experiência da Zabala enquanto colaboradora nestes projetos. Vou fazer esta apresentação justamente com o meu colega Sérgio e, portanto, aqui nós na Zabala já temos experiência já submetemos mais de cerca de 45 propostas neste programa, com uma taxa de sucesso de mais de 42%. E também em relação a outros projetos da União Europeia, temos mais de 700 propostas submetidas, o que representa uma taxa de sucesso de cerca de 40% e um retorno de mais de 2 milhões de euros para os nossos clientes. Pronto, para dar aqui um bocadinho de contexto também, o LIFE é o único programa da União Europeia que é dedicado exclusivamente ao ambiente e à ação climática. Isto está totalmente alinhado com os objetivos do European Green Deal, que é o Pacto Ecológico Europeu, e é uma ferramenta essencial para a transição verde na Europa. Sim. Pronto. O LIFE divide-se em 4 subprogramas. 3 deles estão juntos. É o Natureza e Biodiversidade, a Economia Circular e Qualidade de Vida e a Ação Climática, e a Mitigação e Adaptação às Alterações Climáticas, que têm todos financiamento nas casas entre os 60% e os 75%. Depois temos também o Transição para a Energia Limpa, que é o 7, que tem uma taxa de financiamento muito superior, que chega até aos 95%. Aqui, mais especificamente, sobre os tipos de projetos e os deadlines de cada um. Tal como o Sérgio referiu, nós temos aqui programas que se combinam numa call
que designamos Standard Action Projects, que incluem Nature and Biodiversity, Circular Economy, Zero Pollution e Climate Change Mitigation and Adaptation. A parte da transição energética, Clean Energy Transition, está num tópico à parte, e ambas têm deadlines para 23 de setembro. Portanto, todas as calls abriram no dia, foram publicadas no dia 24 de abril e a submissão das propostas deve ser feita até dia 23 de setembro. Temos aqui depois outros tópicos mais específicos que são propostas para projetos mais pequenos e maioritariamente nos tópicos de governance, e aqui pode haver também algum apoio técnico da Comissão Europeia, aqui estas Technical Assistance. Normalmente estes projetos subdividem-se em duas partes, onde aqui temos designado as Concept Notes, que é aquilo que é a ideia de projeto é apresentada até o dia 4 de setembro, e depois numa segunda fase a proposta deve estar completa até ao dia 5 de março, com esta assistência. Portanto, são projetos que são um bocadinho diferentes dos grandes dois tópicos que são as SAP e as SET. A considerar para os projetos e na elaboração das propostas, portanto, estes projetos são iniciados após a assinatura do Grant Agreement, que deverá ocorrer, é expectável ocorrer entre maio e junho de 2026, e a duração média dos projetos que deve ser considerada é entre 3 a 5 anos. Portanto, são coisas que têm que ser consideradas durante a elaboração da proposta, nomeadamente nos work packages. E agora, falando aqui mais especificamente sobre cada um destes tópicos, eu não vou entrar em muito detalhe em cada um, porque de facto é um programa muito extenso, com muitas prioridades e muitas alíneas. Nós queremos só aqui realçar como é que eles estão divididos e quais é que são os principais motores de cada um. Portanto, aqui em relação aos Standard Action Projects, no tópico de Nature e Biodiversity, nós temos duas áreas de intervenção, que é o espaço para a natureza, cujo objetivo é essencialmente os habitats, ou seja, melhorar o estado dos habitats e das espécies através da sua conservação e restauração. Portanto, as propostas e os projetos devem ter um foco baseado nos habitats, ações nestes habitats e na resiliência dos ecossistemas. E a outra área de intervenção é a salvaguarda das espécies. Portanto, tal como o nome indica, o objetivo é melhorar o estado das espécies existentes e reduzir o impacto que as espécies invasoras têm nas mesmas. Portanto, é um foco de intervenção muito ao nível das espécies, de ações e medidas diretas nas mesmas. Aqui também é necessário ter em conta duas prioridades. Portanto, a urgência da conservação tanto dos habitats como da natureza, dos habitats como das espécies, e ter sempre como base a legislação da União Europeia sobre a natureza e a biodiversidade, e que assenta muito na regulamentação que existe para os sites do Natura 2000, por exemplo, ou redes equivalentes. O outro tópico baseia-se na Circular Economy e Zero Pollution, que também dividimos em dois tópicos. Aqui é uma representação só para perceberem esta divisão. Temos economia circular e resíduos, e depois poluição zero e gestão sustentável dos recursos naturais, que eu vou passar a explicar ambos agora mais à frente. Portanto, em relação à recuperação dos recursos dos resíduos, consiste basicamente na valorização dos resíduos. Portanto, recuperar materiais que sejam decorrentes de resíduos, e aqui podemos incluir resíduos eletrónicos, baterias, materiais de construção, plásticos, resíduos orgânicos. Portanto, todos os projetos que prevêem esta valorização dos resíduos, e já aqui dentro também na economia circular. Portanto, aqui prevê-se práticas que promovam a retenção do valor, mais propriamente na valorização da reutilização e da reparação dos produtos. Numa segunda parte, também aqui dentro da Circular Economy e Zero Pollution, temos a poluição zero e a gestão sustentável dos recursos naturais, e aqui o programa vai muito ao foco de cada recurso. Portanto,
temos a descrição de como é que os projetos podem ter as suas ações no ar, na água, no solo, no ruído, nos produtos químicos, e aqui também existem algumas novidades em relação ao tipo de compostos que é o foco. Uma novidade também que acrescentaram as emissões industriais e segurança, portanto este ano também uma novidade para tentar reduzir a poluição industrial e melhorar a segurança química. E a nova base europeia que essencialmente pede propostas que reduzam o impacto ambiental do imobiliário e que prioritizem uma renovação em vez de demolições ou a manutenção destas demolições. Portanto, no fundo, todas elas são para uma promoção de um estilo de vida mais sustentável. E existem algumas novidades em cada um deles e particularmente neste Standard Action Project, este tópico, apesar de ter sido reformulado este ano, ou seja, as divisões de como o programa está descrito são diferentes, mas têm essencialmente o mesmo foco. Existem apenas alguns detalhes que ou seja, nenhum tópico foi deixado de fora, mas foram acrescentados novos tópicos de discussão, nomeadamente aqui no solo, a proteção da saúde e do bem-estar humano, a certificação dos estados de saúde do solo. Portanto, há aqui algumas coisas, algumas novidades que vos convido a depois a ver, a consultar. Ainda na Standard Action Projects e por último tópico o Climate Change Mitigation and Adaptation, e como nomeadamente temos aqui uma subdivisão entre a mitigação das alterações climáticas e a adaptação às alterações climáticas. Portanto, aqui é tudo o que envolve políticas que façam uma prevenção e uma adaptação àquilo que podem ser riscos das alterações climáticas para infraestruturas, habitats, espécies, portanto, tudo aquilo que promova uma prevenção e uma previsão daquilo que pode acontecer, de forma a proteger aquilo que está previsto nos projetos. Num tópico diferente, o Clean Energy Transition, e há esta necessidade de diferenciar a parte da transição energética para energia limpa, nós temos 5 domínios prioritários. A criação de um quadro político nacional, regional e local de forma a apoiar esta transição para energias limpas, ou seja, as empresas que queiram fazer esta transição podem poder beneficiar de um financiamento. Acelerar a implementação das tecnologias, a digitalização, novos serviços e modelos empresariais que venham a melhorar as competências profissionais no mercado, para também focado nas energias limpas. Atrair financiamento privado para a energia sustentável, apoiar o desenvolvimento de projetos de investimento em energias limpas ao nível local e regional, e envolver e capacitar os cidadãos de uma região, de um local, para a transição das energias limpas. Portanto, tudo o que sejam projetos que possam promover, tanto para empresas como para entidades, esta transição de energia, podem ser consideradas para um financiamento dentro do programa LIFE. Como é que nós sabemos quais é que são as orientações? Portanto, todos os financiamentos, os Grant Agreements que são assinados pelo CINEA, devem estar alinhados com o Guia dos Serviços Centrais da Comissão Europeia, que estabelece aqui alguns critérios ao nível do desenvolvimento, da implementação, da monitorização e da aplicação da legislação e das políticas da União Europeia. Portanto, isto tudo pode ser consultado neste guia, e que nós também deixamos aqui o link na apresentação para que seja mais fácil consultarem o que é de facto as prioridades, ou se o vosso projeto está alinhado com as prioridades destas orientações, e que possam beneficiar destes financiamentos. Quais é que são aqui as condições de elegibilidade para o programa LIFE? Podem beneficiar todos os tipos de entidades, ou seja, qualquer entidade pode participar num LIFE
desde que sejam Estados-membros da União Europeia, e em relação aos consórcios, normalmente não é um requisito ter um consórcio, portanto as entidades podem concorrer de forma única, e depois termos intervenientes e não ser um consórcio em si. Aqui, para o LifeSet, há alguns requisitos que são necessários e é preciso ser revisto depois para cada tópico específico. Em relação ao financiamento, como já vimos também num slide no início, as Standard Action Projects, na sua maioria, são financiadas a 60%, à exceção do Nature e Biodiversity, que pode ir até aos 75%, e num caso muito específico, na transição para a energia limpa, até 95%, porque há aqui uma grande promoção por parte da União Europeia para haver esta transição a nível europeu. A duração dos projetos, portanto, os Standard Action Projects, entre 36 a 60 meses é o que normalmente é recomendado, mas pode ir até um máximo de 120 meses, se fizer sentido para o projeto. Projetos sobre a transição energética são mais curtos, entre 18 a 36 meses. Ok, e dentro disto, depois temos as categorias orçamentais para dentro dos projetos. Podemos considerar 5 diferentes, que são as despesas pessoais. Aqui entra tudo o que é custos com pessoais, os PMEs, os voluntários também, os custos de contratação, e aqui temos que sublinhar que não devem de ser superiores a 30% do orçamento total. Temos também custos de compras, onde se inclui viagens, os equipamentos, estadias que sejam necessárias para o pessoal contratado, assim também como outros bens e serviços. Depois temos outros custos, aqui entre financiamentos por terceiros, que podem ir até aos 100 mil euros, e compras de terrenos, assim como compras de terrenos que sejam necessárias para a realização do projeto. Depois também temos custos indiretos no orçamento, que podem ir até aos 7%. As candidaturas em si são feitas completamente na plataforma do Funding and Tenders da União Europeia, e existem 3 partes-chave dessas candidaturas. A parte A, B e C. A são as informações administrativas dos participantes. A parte B é a parte técnica da proposta, onde é descrito o projeto em si, todas as especificidades, todas as tecnicidades do projeto, no fundo. Para os LifeSep temos um limite de 120 páginas e para os LifeSet temos de 65. Depois temos a parte C, com os KPIs, e esta parte é preenchida totalmente online já na plataforma. Temos 2 anexos obrigatórios, são o orçamento detalhado em Excel do projeto e a informação dos participantes do consórcio. E depois, para dar suporte ao projeto, temos também alguns anexos opcionais, como as cartas de suporte de entidades fora do consórcio, declarações de cofinanciamento, os mapas dos locais de intervenção, descrições desses locais, descrição das espécies e habitats a intervir, o relatório anual de atividades e também outros anexos que podem vir a ser relevantes ao projeto, como por exemplo uma life cycle analysis, business plans e esse tipo de documentação. Aqui também temos listado alguns documentos úteis para a preparação de propostas. Lá está, nós depois, partilhando a apresentação, tem aqui o registro dos links para consultarem estes documentos. Temos aqui documentação relevante do site da União Europeia. Também temos aqui registado os work programs multianuais do LIFE, a lista de prioridades nos tópicos em si e o modelo do Grant Agreement. Depois também temos ligações diretas para as escolas que estão abertas neste momento. Mais ainda temos 3 modelos, o da candidatura, o dos budgets e da informação dos participantes do consórcio. Temos também uma base de dados dos projetos LIFE financiados pela União Europeia até ao momento. E temos aqui também o link para a nossa plataforma de Zavala, que é a Kyla, onde esta informação está toda consolidada e de fácil acesso. Podem consultá-la também e temos inscrições e podem se inscrever na plataforma também para utilizar.
Temos também aqui, finalmente, o link para os Infodays promovidos pela União Europeia para o programa Live deste ano. E, passando só aqui a 3 exemplos que trabalhamos na Zabala sobre programas Live, temos aqui este, que é o Live WeLoop, dentro da economia circular. Foi um sistema para a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos e a recuperação de materiais destes. Teve um orçamento de 3,6 milhões e destacamos aqui neste tópico da economia circular estes 3 pontos, que é os materiais e componentes não reciclados anteriormente foram dados valor, a taxa de recuperação foi alta, foi de 90%, e apresentaram uma cadeia de valor completa. Pronto. Os elementos-chave na abordagem desta proposta foram justificar a implementação só em Espanha, porque foi um projeto que foi decidido ser implementado só em Espanha primeiro. A localização da linha base e o trabalho anterior ao projeto também tiveram que ser explicados em detalhe, foi um TRL de 5. E a explicação do modelo de Customer to C2M, estava-me a faltar o M agora, peço desculpa. A explicação do modelo de negócio. Temos também aqui o Live Hydrogas, foi uma proposta apresentada no âmbito da mitigação de alterações climáticas. Foi para a valorização do hidrogás e recuperação para a energia verde, em processo de reciclagem em escórias salinas. Teve um orçamento de 3,7 milhões. E chegamos aqui 2 pontos fortes deste projeto, que foram as soluções inovadoras para estabilizar, limpar e separar o fluxo de gases residuais gerados durante o processo de reciclagem, e o alto impacto que teve, porque teve uma redução prevista de 3,619 toneladas de CO2, equivalentes por ano, e uma economia estimada de 17,9 gigawatts ao ano. Teve um único parceiro, o que é um desafio depois para provar a replicação europeia, mas foi possível, é um projeto financiado. Teve um ponto de partida TRL 9 e previu a replicação em 3 plantas diferentes, 2 na Alemanha e uma na Polónia. Pronto, e finalmente este aqui, o Live Silfor, uma adaptação, no âmbito de adaptação às alterações climáticas, foi feito no rumo à conservação e gestão de sistemas agroflorestais resilientes através de silvopastorícia. Não me enganei. Orçamento foi de 2,6 milhões e os 3 pontos fortes que destacámos nesta proposta foi a participação dos principais intervenientes nos setores florestais e pecuário, efeitos de alterações climáticas em ecossistemas vulneráveis e, como foi uma resubmissão, utilizámos o Evaluation Summary Report anterior. Os 4 elementos-chave daqui foi as 4 regiões pilotos que foram escolhidas, foi o País Basco, as Astúrias, a Galiza e Trás-os-Montes em Portugal, e proporcionaram diferentes, que sendo regiões perto uma das outras, mesmo assim proporcionam diferentes contextos ecológicos e sociais. E, claro, sendo uma resubmissão, um dos pontos-chave também foi um plano de negócios melhorado. Aqui, pegando na experiência que a Zabala vem adquirindo ao longo dos anos na submissão deste tipo de propostas para este programa, nós conseguimos identificar alguns pontos fracos das propostas e dicas que podem ajudar a melhorar estas candidaturas. E, portanto, olhando para as 4 secções do programa das propostas, a relevância, o impacto, a qualidade e os recursos, que é o que é avaliado nas propostas, portanto, a avaliação é feita mediante estas 4 secções e os bonus points, apesar de não serem obrigatórios, muitas vezes é o que dá, pode dar aqui o limite para a proposta ser financiada ou não.
Na relevância, nós destacamos aqui que a falta da definição de linha base, portanto, definir um ponto de partida, definir uma base de referência, é muito importante ter esta baseline com conceitos e metodologias bem definidos. Em relação ao impacto, quando o impacto ambiental não é suficientemente ambicioso ou não é credível, podemos ter problemas e shortcomings em relação à nossa proposta e aquilo que estamos a identificar no nosso projeto. Dentro do impacto, nós temos aqui duas secções que são importantes relativamente à replicação e à exploitation. Portanto, quando estes dois não estão suficientemente desenvolvidos, há aqui uma tendência que podem não ser credíveis e, portanto, termos aqui um bom suporte, nomeadamente nas sinergias ou em letters of support de outros parceiros que possam ajudar aqui a manter o nosso projeto robusto, são coisas que podem ajudar a termos uma boa pontuação nesta secção. E também aqui a credibilidade dos KPIs, portanto, devem estar muito bem explicados, coerentes e alinhados com os objetivos que nós estamos a propor no nosso projeto. Em relação à secção de qualidade, claro que um work plan inadequado ou com falta de detalhe vai ter shortcomings, portanto o nosso projeto tem que estar bem explicado, uma proposta com uma boa adequação dos parceiros, dos demonstradores, caso necessário, da nossa proposta, deve estar alinhado com aquilo que nós efetivamente queremos fazer, e ter os parceiros adequados em cada tipo de trabalho e haver este detalhe também depois nos riscos de cada uma das atividades. Portanto, não ter os riscos bem desenvolvidos ou estratégias de mitigação que falhem em adressar algum destes riscos também pode ter aqui impacto. Em relação aos recursos e nomeadamente aqui ao budget da proposta e daquilo que nós propomos no nosso projeto, claro que ter um orçamento desequilibrado, custos que não justifiquem aquilo que nós vamos fazer pode ter uma tendência de percepção de baixo value for money e, portanto, a intenção aqui é termos uma boa relação qualidade-preço à dimensão daquilo que é o impacto ambiental que nós esperamos. E, claro, trazer um valor acrescentado para a União Europeia, porque é sempre esse o objetivo com estes programas de financiamento, e serem também catalisadores, que estes projetos sejam catalisadores de mudança, não só a nível europeu, mas também, muitas vezes, a nível local e regional. Portanto, projetos que consigam identificar isto e que representem esta mudança, tem muito mais probabilidade de ter uma boa pontuação. Em relação aos bonus points, há aqui uma nota muito específica. Há um bonus point que é relativo ao transnacional, portanto, em ter países diferentes sobre o projeto, e normalmente 3 países diferentes é insuficiente se não der este valor acrescentado que a União Europeia procura. E, portanto, são aqui estes os pontos que nós gostaríamos também de realçar, caso estejam a olhar para os vossos projetos como potenciais projetos de serem financiados e quererem fazer estas candidaturas. Portanto, são pontos-chave que devemos ter em atenção. E que normalmente nós na Zabala conseguimos tentar ajudar e olhar para os projetos e identificar-nos propostas e ajudar a redigir estas propostas de forma a que as candidaturas tenham o seu um potencial maior e mais alinhado com aquilo que é pedido pela União Europeia, devido a esta experiência que já vamos tendo com aquilo que são estas dicas e boas práticas para termos propostas vencedoras. Portanto, com isto, terminamos aqui do nosso lado. Queria convidar-nos mais uma vez, como a Raquel também já mencionou, temos aqui na janela do webinar uma parte com o chat, onde vocês podem fazer as vossas perguntas daquilo que nós fomos falando e de coisas que vocês tenham dúvidas específicas sobre os vossos projetos, ou se podem alinhar ou não, se podem ter aqui algum alinhamento com o programa. Portanto, convido-vos a deixarem as vossas perguntas no chat. Nós, no final, portanto, a seguir vamos passar à Wanda e no final vamos responder algumas perguntas, e se não tivermos tempo para todas, também teremos tempo com certeza para depois enviar um e-mail para
se não conseguirmos responder aqui, mas convido-vos a fazerem estas perguntas e muito obrigado por terem assistido aqui ao nosso webinar. Vou passar então aqui a palavra à Wanda. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, em nome da Agência Portuguesa do Ambiente, eu gostava de agradecer o convite que nos foi feito para estarmos hoje aqui a falar um bocadinho do live. Eu vou então tentar partilhar. Ok, digam-me só se estão a ver. Sim. Não estão não, estão a ver? Já estamos. Mas eu própria que deixei de ver. Porquê? Também me aconteceu há pouco. Pois, agora não consigo ver. Será que há algum problema? Se calhar mudar ali o modo. Estou-vos a ver a vocês, mas não estou a ver a minha apresentação. Peço desculpa. Na barra, se calhar se mudar o modo de apresentação, não sei. Mas aqui no webinar? Sim. Se mudarmos o tipo de monitor que está a mostrar. Eu só estou com o monitor. Ou então minimizando aqui a janela, se calhar. Minimizar a janela de. Pois era que eu estava a tentar fazer. Olha, vamos ver também. Foi o que eu fiz. Pronto. Eu vou tentar ver por aqui, neste coisinho mais pequenino. Pronto. Basicamente aqui a minha apresentação tem como objetivo dar-vos um bocadinho de enquadramento daquilo que são os números em Portugal. Também falar um bocadinho daquilo que é a nossa missão e naquilo que os pontos de contacto nacional fazem, e também depois abordar aqui só rapidamente um projeto live que também estamos a decorrer. Há aqui alguns slides que eu não vou passar. Eu vou passar muito rapidamente porque já foram abordados pela Inês e pelo Sérgio, e portanto não vale a pena estarmos aqui também a repetir informação. Pronto, basicamente isto é aquilo que o Sérgio já disse, não é? Portanto, que o LIFE é um instrumento dedicado exclusivamente ao ambiente, já tem mais de 30 anos de existência, e portanto muito alinhado com aquilo que o Sérgio disse há pouco. Sim, só para vocês terem uma noção dos números, portanto, basicamente, desde 1992, o LIFE já financiou mais de 6.000 projetos em toda a União Europeia e em países terceiros. Atualmente estão cerca de 1.000 projetos em ação. Em termos de orçamento, para este período 2021-2027, foram disponibilizados 5,4 mil milhões, sendo que para este ano, portanto para a COL deste ano, temos 600 milhões de euros. Aqui no gráfico do lado direito, é só para vocês também terem uma noção da percentagem dos beneficiários, e como podem ver, existe aqui uma divisão bastante igual sobre a tipologia de entidades que submetem projetos live. Relativamente a Portugal, agora não consigo passar o slide. Ok. Relativamente em Portugal, desde 92, o LIFE já financiou cerca de 199 projetos. Neste slide, vocês conseguem ver então aqui a subdivisão dos programas, dos projetos pelos subprogramas. Porquê é que temos esta divisão aqui destes dois gráficos até 2013 e depois a partir de 2014? Porque realmente a partir de 2014 entrou em financiamento um novo programa LIFE, em que, por exemplo, passou a haver o subprograma 7, Transição para as Energias Limpas. Não quer dizer que não houvesse já projetos de energia, mas estavam abrangidos na natureza e biodiversidade, no subprograma Ambiente, mas de facto houve aqui passou a haver esta divisão.
como vocês podem ver, aqui a natureza e a biodiversidade realmente é o subprograma que tem mais projetos, mas isto tem muito a ver com o histórico do programa LIFE, porque, para quem não sabe, o programa LIFE inicialmente foi criado para a implementação, para ajudar a implementação da rede Natura. E, portanto, claro está que a parte de natureza e a biodiversidade tem um histórico muito maior do que os outros subprogramas. Aqui também queremos deixar-vos também só em termos de orçamento para tentarem perceber a subdivisão pelos subprogramas. Pronto, lá está, a natureza e a biodiversidade tem tido realmente o maior orçamento. E aqui há um bocadinho também para falar um bocadinho daquilo que a Inês também disse, porque muitas vezes nos perguntam qual é que é a média da duração, qual é que é a média do orçamento que temos que fazer. Pronto, aqui deixamos uns exemplos. Esta tabela que está aqui é só para SAP e, portanto, podem aqui ver a duração média para cada subprograma. Não quer dizer que não haja projetos que tenham mais ou outros que tenham menos, mas é uma média para terem realmente uma noção. E pronto, aqui também deixo-vos um gráfico rápido para também tentarem perceber a evolução dos projetos portugueses. Portanto, do lado esquerdo são projetos que têm coordenadores portugueses e do lado direito têm projetos em que entidades portuguesas participam, mas que realmente são geridos por outra entidade de outro Estado-membro. Relativamente à última call, também deixar-vos aqui os projetos que foram aprovados. Portanto, do lado direito vocês têm todos os projetos que foram aprovados em Portugal em 2023 e do lado esquerdo também os projetos com participação nacional. Pode parecer pouco, mas a verdade é que o LIFE é um programa muito competitivo e não há cotas por países, portanto todos estamos a concorrer para o mesmo orçamento. E há países, por exemplo, como Espanha e Itália, que submetem imensos projetos. E, portanto, quando nós olhamos aqui para os 6 ou 7, 8 projetos portugueses, pode-nos parecer pouco, mas realmente a taxa de sucesso em Portugal até é boa. Neste momento, em Portugal, temos cerca de 37 projetos a decorrer e estão divididos aqui pelos subprogramas, para vocês também terem uma noção do que é que, de onde é que há mais projetos. Às vezes. Este aqui também é um exemplo, pronto, dos projetos que estão a decorrer no âmbito de economia circular. Portanto, vocês podem ver aqui que temos projetos de ambiente, temos projetos das várias calls. Neste link que vocês encontram aqui, conseguem encontrar então esta tabela para todos os outros subprogramas e têm assim uma noção do quais são os projetos que estão a decorrer em Portugal. E aqui no link, onde está nesta coluna Project acrónimo do projeto, tem um link que vocês conseguem aceder à ficha de projeto e terem mais informações. Passando aqui agora um bocadinho para as ações de apoio e também falámos um bocadinho dos pontos de contacto nacional. Portanto, basicamente este slide é só para vocês terem uma noção de quem é quem no LIFE. Ao contrário de outros programas de financiamento, como é, por exemplo, o FEDER, o Fundo Social Europeu, em que nesses casos a gestão é feita pelo Estado-membro, aqui no LIFE não. É a Comissão que faz a gestão direta do programa LIFE, neste caso através da Cineia, que é a agência que é responsável pelo Green Deal. Depois temos a Elman,
que é um consórcio de empresas que faz a parte de monitorização dos projetos. Portanto, a partir do momento em que o projeto é aprovado, tem de facto um acompanhamento sistemático por parte dos elementos deste consórcio. Depois temos também o Comitê LIFE, que é um comitê que tem como missão assistir a comissão, portanto, para todas as questões que estão a ver com o programa LIFE, e é constituído por todos os Estados-membros. E depois temos então aqui os pontos de contacto nacionais, que mais à frente também já vamos ver quem são em Portugal. Portanto, basicamente, não está passado, pronto. Basicamente, o que é que os pontos de contacto nacional fazem? Basicamente, uma das nossas grandes funções é divulgar o programa no Estado-membro e também funcionar aqui um bocadinho como facilitador, ok? Entre a Comissão e as entidades que querem de facto propor candidaturas. E portanto temos aqui as várias, a missão dos vários, a missão dos pontos de contacto nacional. Este slide deixa-vos aqui então os vários pontos de contacto nacionais que existem em Portugal. Basicamente o que é que acontece? Existe um ponto de contacto nacional para cada subprograma e vocês têm aqui os contactos, portanto são estes contactos que vocês devem utilizar para tirar qualquer dúvida de qualquer subprograma, e depois por questões de proximidade temos então também pontos de contacto nacional nos Açores e na Madeira. A Inês há bocadinho já falou, portanto eu vou passar um bocadinho à frente e vocês depois também ficam aqui com o calendário da call e também terem uma noção de quando é que é suposto assinar o Grant Agreement, mas também como a Inês já falou, eu também, pronto, fica só aqui para a vossa referência. Relativamente aqui às breves dicas, há muita coisa também que a Inês também já falou. Nós deixamos aqui aquelas que nós consideramos mais importantes. Portanto, como eu há bocado disse, há muita competição, são apresentadas muitas propostas e, portanto, é essencial que consigamos preparar bem a nossa ideia de projeto, ter algum tempo para a redação da proposta, para que as hipóteses de sucesso aumentem. A nossa primeira dica é começar o mais cedo possível. E, portanto, começar já, ou ter começado ontem, não é? Já sabemos que a pressa é inimiga da excelência, há sempre algo que nos escapa. A call abriu em abril e logo os primeiros deadlines são em setembro. E como nós sabemos, os meses de julho e agosto são meses muito complicados para conseguir trabalhar mais eficiente. A segunda dica que temos é ler informação relevante. O Sérgio também há bocado já falou de todos os documentos que existem. O LIFE não é difícil, mas tem de facto alguma documentação que é associada e, portanto, é importante ler essa informação antes de começarmos a meter-nos no LIFE. Relativamente à ideia, concentrem-se nos vossos objetivos, nos problemas que querem resolver. O LIFE existe exatamente para resolver problemas ambientais e criem uma lógica de intervenção credível. Relativamente ao consórcio, a Inês também já disse muitas coisas. Aqui a palavra-chave é eficiência, é escolher bem os parceiros, mantendo-se fiel à ideia do projeto. Uma dica que costumamos dar é: façam o projeto, estruturem o projeto sem consórcio e depois começam a identificar as falhas, o que é que vocês não conseguem fazer porque não têm conhecimento, porque não têm tecnologia, e aí vai-vos aparecer de forma natural as entidades que vocês precisam de trazer para conseguir levar a cabo as ações que vos estão a propor. Portanto, sempre parceiros com valor acrescentado.
Relativamente ao orçamento, é importante dizer que são as necessidades técnicas ou quais elas que sejam que ditam as necessidades financeiras e não ao contrário. Portanto, o ideal é identificar as tarefas que temos que fazer, identificar quanto é que temos que gastar para que o orçamento seja realista. E não vale a pena estarmos a tentar cortar se depois não conseguimos implementar, porque depois do projeto aprovado a Comissão não dá mais. Relativamente à redação da proposta, é seguir o modelo e as instruções que estão nos formulários. Não apaguem nada do que está nos formulários, é para deixar lá estar. Os formulários têm muitas caixinhas cinzentas onde explicam exatamente aquilo que querem. E como última dica é, de facto, rever. É importante termos tempo para rever, para revermos a integridade da proposta, ver se faz lógica, se faz sentido. E uma dica que nós costumamos dar também é peçam alguém de fora para ler a vossa proposta. Uma pessoa que não perceba nada do assunto e que depois consiga perceber aquilo que vocês estão a pedir. Não nos podemos esquecer que quem vai avaliar a nossa proposta é uma pessoa, não é? E, portanto, todos nós temos, às vezes, que assumir determinada coisa porque não está bem explicado ou escrito, e, portanto, é importante que esteja muito, muito claro. Aqui também está a lista de documentos, que o Sérgio também já falou, portanto também tem aqui os para estas documentação e também para as ferramentas online. O Sérgio também já falou das bases de dados do projeto, do LIFE. Nós aqui pusemos também uma bolsa de ideias e de parceiros que nós temos no nosso site do LIFE, portanto podem ir lá procurar também entidades que estejam a oferecer parceria. Este também o Sérgio já falou, portanto os vídeos do InfoDay estão disponíveis, lá é feita uma descrição pormenorizada sobre os tópicos prioritários e também na semana passada foi realizado o InfoDay português, no dia 20 de maio, e também as gravações já estão disponíveis no site da APA. Para terminar então aqui a minha apresentação, falarmos um bocadinho deste projeto de capacitação nacional que está a decorrer. Portanto, este projeto é coordenado pela APA e tem como parceiros a Direção-Geral de Energia e Geologia, o IFCN da Madeira, o Governo dos Açores, portanto, todos os pontos de contactos nacionais para o programa LIFE, e depois temos também como parceiro uma empresa que é Desafio das Letras, que é uma empresa que tem uma larga experiência em Portugal em programas LIFE. Portanto, basicamente o grande objetivo é divulgar e capacitar no âmbito do programa para aumentar então o número e a qualidade dos projetos que são apresentados anualmente às escolas e que Portugal continua a ter uma participação ativa. Aqui estão as principais atividades, pois também são basicamente aquelas que eu já estive a dizer. Aqui basicamente é a estruturação do nosso projeto, basicamente está dividido em 3 grandes blocos, portanto um primeiro bloco que tem a ver com a gestão global do projeto e que todos os projetos LIFE costumam ter, e depois temos aqui 3 blocos, portanto atividades relacionadas com a comunicação e disseminação, atividades relacionadas com a capacitação de potenciais proponentes e depois também está prevista a criação de uma plataforma para promover o cofinanciamento complementar das propostas LIFE. Aqui neste slide ficam aqui também para vocês terem uma noção basicamente das sessões que vão sendo realizadas ao longo do ano. Não quer dizer que sejam por esta ordem,
que está aqui neste slide, mas, portanto, basicamente são as principais atividades que nós, eventos que nós realizamos. Tivemos já este ano, estão a decorrer as sessões de informação regionais e workshops, são sessões presenciais, já aconteceu de Braga, ainda falta Leiria e Junho, as inscrições ainda estão abertas, portanto, se tiverem interesse, podem inscrever-se. E depois temos aqui workshops relativos aos KPI, que há bocado a Inês também falou que é muito importante que sejam bem desenvolvidos. E temos também depois aqui sessões dedicadas ao desenho das candidaturas, pronto, entre outros eventos que depois também vamos fazendo. Neste projeto também estamos então a desenvolver alguns documentos de apoio e de ferramentas. Aqui queria-vos salientar aqui para as FAQs que estão disponíveis online. Temos também aqui um guia de boas práticas sobre replicação e transferência e policy uptake. Estes conceitos são muito importantes para a Comissão e são muito valorizados. As propostas que têm bem estruturadas e ações para estes conceitos são sempre muito valorizados. E depois, pronto, aqui a plataforma que também eu já falei. Em questão de comunicação, temos o novo website do Live, que foi reestruturado, tem toda a informação que vocês precisam de saber para consultar. Temos também feito publicações no LinkedIn e no YouTube da APA. Estamos também a realizar uma série de podcasts, basicamente vão ser produzidos 24 podcasts, já foram produzidos 12, eles estão todos disponíveis no nosso site. São uma ferramenta muito importante, porque em termos de a pessoa vai fazer uma caminhada ou vai fazer qualquer coisa e está a ouvir o podcast e tem dicas muito importantes de projetos, portanto são uma excelente ferramenta que eu convido-vos desde já a ouvir. Pronto, depois temos aqueles apoios regulares que nós fazemos sempre, portanto temos balcões abertos, são reuniões online para vos ajudar a tirar qualquer dúvida. Temos aqui os nossos contactos, temos também uma mailing list que divulgamos os principais eventos, não enviamos em massa, mails em massa, mas realmente é também para os principais eventos e também para as questões que nós achamos mais importantes, as aberturas da call, os infodays, pronto, coisas muito, muito pontuais. Oi? E pronto, também está aqui os sites para mais informação, que o Sérgio há bocadinho também já falou. E pronto, termino aqui a minha apresentação. Peço que espero que tenha sido útil e estamos sempre ao dispor para qualquer esclarecimento de dúvida. Obrigada. E agora? E se calhar ainda temos aqui um minuto, se calhar vou passar aqui a umas questões que eu acho. Vou começar aqui por uma que é assim mais para uma questão mais técnica. Portanto, se vamos partilhar as apresentações por quem assistiu ao webinar, sim. Portanto, nós, após o webinar, quem esteve, vocês estão na mailing list e, portanto, nós no final vamos partilhar as apresentações, bem como a gravação do webinar para que possam depois consultar também. Outra questão prende-se com o limite para o número de participantes, se existe um limite para o número de participantes num consórcio, ou seja, o número de parceiros de um consórcio. Não existe limite, mas o que é pedido é que, como a Wanda também explicou agora, que estes parceiros estejam efetivamente a executar alguma tarefa no projeto. Portanto, aqui prendemos-nos com o facto de ter parceiros que sejam estritamente necessários à execução do projeto e evitar também aqui
durante as propostas dos projetos podem-se fazer subcontratações, mas tentar que estas subcontratações não sejam para tarefas essenciais e que estas tarefas essenciais sejam cobertas por parceiros que estejam efetivamente no consórcio. Portanto, não existe limite para os participantes de um consórcio e normalmente nestes programas live até temos consórcios bastante grandes. E claro, isso depois tem outras questões nas redações das propostas de projeto, que é todas as pessoas que aqui estão envolvidas. Mas, como foi explicado há bocado, é muito importante ter esta ideia do projeto, definir bem as tarefas e aquilo que quem está a fazer o projeto não consegue ou precisa de ir buscar a algum lado, é importante colocar então estes parceiros e sim, pronto. Acho que é isso. Também é uma coisa importante de destacar ao nível dos consórcios. Só ver se existe aqui. Ok. Ok. Se uma empresa necessitar de encontrar parceiros, nomeadamente públicos, ao nível europeu, para que possam ser parceiros para a implementação, existe alguma plataforma ou apoio, sendo que são entidades que às vezes não é muito fácil ter contacto? Ok. Não sei, Wanda, há bocado estávamos a falar de uma plataforma onde podemos... Sim, é assim, existe a nível nacional, pronto, realmente nós temos uma bolsa, mas também na plataforma do Funding and Tender, que é onde as pessoas submetem as plataformas, tem também lá uma bolsa de parceiros e eu julgo que até tem por call. Acho que tem uma geral, mas também quando vocês abrem a call que querem consultar, abaixo tem também os parceiros que se disponibilizaram para fazer parcerias no âmbito daquele domínio. Sim. E também, como nós também referimos na nossa apresentação, nós temos a plataforma que é a Kyla e aqui também estão submetidos muitos projetos com muitos parceiros e nós na Zabala também podemos ajudar com esta rede de parceiros e fazer este contacto entre várias entidades que são nossos clientes ou não, ou que já trabalharam connosco noutros projetos. Portanto, nós aqui também podemos dar um auxílio nesta questão de juntar parceiros e tentar alinhar aqui o que é que pode ser mais benéfico para o projeto. Neste aqui, a tentar chegar aos contactos. A outra questão, há programas a decorrer financiados pelo LIFE na área de gestão de resíduos? Podem dizer quais? Ok, nós aqui, como nós apresentámos, temos prioridades no subprograma da economia circular. Portanto, aqui não sei especificamente qual é que pode ser. Nós temos especificamente no programa uma área para a gestão dos resíduos e se calhar o mais fácil é mesmo consultar ou aqui na nossa apresentação se for suficiente para identificar que o projeto se alinha ou então mesmo na call depois tem as prioridades bem definidas. Pronto, acho que também já passámos aqui vamos então se calhar encerrar para não passarmos também muito mais tempo. Da parte da Zabala queria agradecer aqui a colaboração com a APA e com a App Meta e agradecer também a toda a gente que assistiu ao webinar. Muito obrigada a todos também pela vossa presença. Como a Inês referiu, vão ser enviadas então as apresentações, a gravação, portanto a Meta, tanto a Agência Portuguesa do Ambiente e a Zabala também ficam disponíveis para qualquer questão. Portanto, estamos aqui todos para um objetivo comum, né? Que vocês possam aqui beneficiar dos financiamentos e espero que este ano se consiga aqui muitos projetos aprovados. E ficamos ao dispor, desejamos a todos um bom dia, obrigada Sérgio também aqui pelo seu contributo e ficamos ao dispor, até à próxima, obrigada. Obrigada. Obrigada, até à próxima, obrigada. Obrigado.